Estamos chegando com mais uma edição da revista AgroDBO e falando de uma ameaça na matéria de capa, a cigarrinha do milho. O bicho é pequeno, tem perto de meio centímetro, mas os problemas que ele pode trazer para o produtor rural são enormes. A cigarrinha do milho é o principal vetor de Mollicutes, uma classe de bactérias que transmite doenças como o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido. O problema é que a praga é de difícil controle. Existem poucas pesquisas e as infestações já ocorrem em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil. É preocupação certa para a segunda safra de milho deste ano. Eu visitei uma área de pesquisa de milho em Leme, no interior de São Paulo, para mostrar o efeito devastador que esse inseto provoca. É impressionante. Como diz o Antônio Montan, um dos personagens da nossa reportagem, a cigarrinha abre as portas do inferno para o milho. Eu chamo a atenção nessa edição de março do artigo do Décio Gazzoni sobre contaminação de alimentos. O Gazzoni faz uma distinção entre risco real e percepção de risco. O risco real é calculado cientificamente, é baseado em dados, é preciso. A percepção de risco, ao contrário, é algo abstrato, depende do conhecimento do polemista e envolve muitas vezes informações equivocadas. O tomate, por exemplo, é sempre visto como um vilão porque exige várias cargas de agrotóxicos. Ele tem um dado muito interessante. Para representar risco à vida humana, a pessoa teria que consumir 175 kg de tomate durante 92 anos, ou seja, um absurdo. O foco do artigo é científico, é baseado em dados. Ele lembra aquela frase do Paracelso, de que a dose faz o veneno. É muito interessante, eu recomendo. A seção Ponto de Vista, assinada este mês pelo editor executivo Richard Jacobasco, trata de uma questão chave para a sobrevivência de todo produtor, a busca de melhoria de índices de produtividade. Gráficos mostram como o aumento do custo de produção trouxe dificuldades aos agricultores nas últimas safras. E ainda levanta uma questão importante. Vale a pena aumentar o risco de prejuízos fazendo mais investimentos em novas tecnologias, quando essas novas tecnologias chegam muito caras? Gente, eu recomendo a leitura da entrevista do mês da AgroDBO com o Túlio Teixeira de Oliveira, diretor executivo da AENDA, Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos. Isso porque os genéricos representam 70% do mercado de agroquímico. E agroquímico, como a gente sabe, é uma das grandes despesas, né, do custo de produção de qualquer lavoura. E saber o que está acontecendo nesse mercado, as tendências, é importante. A edição de março está bem diversificada. Tem artigos opinativos, artigos eminentemente técnicos, tem até artigos mais coloquiais. Um grupo de pesquisadores, por exemplo, propõe um novo paradigma para a irrigação agrícola. Outros pesquisadores especializados também discutem o controle de oomicetos, que são um grupo de fungos de larga ocorrência em cultivos agrícolas. O Casari, nosso especialista em café, faz um comparativo entre cacau e café. Segundo ele, as duas culturas têm muita coisa em comum. O Rogério Arioli tem um artigo crítico muito interessante. Ele parte de uma frase ouvida no campo de um senhor, um velho agricultor, segundo o qual os jovens de hoje são machados sem cabo, ou seja, são, digamos, ousados, afiados, mas não tem muita base, não tem sustentação, falta maturidade, falta conhecimento. Arioli reconhece que os adultos também estão devendo. Ele parte desse texto para falar de uma série de questões do Brasil de hoje, problemas políticos e outras mazelas que a gente sabe quais são que estão ocorrendo. Só faltou dizer que o Brasil é um cabo sem machado. É um artigo muito interessante, recomendo a leitura. Até a próxima edição.